Olá, vou resolver a questão do vestibular do ITA de 2014, a questão de física número 16, que fala a respeito do experimento do balde de Newton. Ele não chega a mencionar esta palavra, né? Mas o enunciado sugere que você resolva através da energia potencial associada a uma força num referencial inercial, nesse caso a força centrífuga. Eu vou resolver conforme a sugestão do enunciado, certo? Vamos lá. Questão número 16 diz: um cilindro de altura H em raio A com água até uma certa altura gira com velocidade angular ômega constante. Qual o valor máximo de ômega para que a água não transborde, sabendo que nesse limite a altura z, ver figura, é igual a h sobre 3 mais ômega quadrado a quadrado sobre 4g. Dado, num referencial que gira com o cilindro e, portanto, considerando a força centrífuga, todos os pontos da superfície da água têm a mesma energia potencial. Tá? O que ele está dizendo? Primeiro que a gente vai trabalhar, vai resolver esse problema no referencial não inercial. Por exemplo, imagina que você está dentro de um carro e faça uma curva para a direita. Teu professor deve ter cansado de falar que, na verdade, um corpo que esteja, por exemplo, no painel do carro, livre de qualquer força de atrito, tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Bom, isso só é verdade se você estiver no referencial inercial. Se você tiver um referencial inercial, ou seja, dentro do carro, quando você fizer uma curva para a direita, a impressão que você vai ter é que esse objeto no painel do carro vai para a esquerda. Né? Então, no seu referencial, é como se existisse realmente uma força empurrando esse corpo para fora da curva. Né? No sentido contrário ao sentido da curva que você está fazendo. Você está virando para a direita, o objeto tende a ir para a esquerda. Cuidado que força centrífuga é uma força para fora da curva e faz sentido apenas no referencial não inercial, certo? As leis de Newton são formuladas no referencial inercial. Essa força é chamada força fictícia, tá? Por quê? Porque não existe nenhum corpo, nenhuma entidade que produziria essa força, certo? É uma força também chamada de força de inércia, tá? E aí ele diz que todos os pontos dessa curva têm a mesma energia potencial. Então a gente vai falar que a energia potencial em qualquer ponto aqui nessa curva é a mesma. E para um determinado referencial a gente vai observar que a energia potencial total no início aqui dessa curva é zero. A gente também vai ver que essa curva aqui é uma parábola, tá? Vamos lá. Vamos dando um zoom aí na figura, colocando em um eixo vertical e um horizontal para representar nosso sistema de referência, jogando fora o desenho dado no enunciado, temos que aqui seria a superfície da água, uma superfície também equipotencial, e vamos estudar o que acontece com um elemento de massa, por exemplo, uma pequena molécula de água ou uma quantidade pequena de algumas poucas moléculas, né, de água, ou seja, uma quantidade tão pequena de água que é desprezível, né, a própria curvatura dessa superfície. Bom, no referencial de Newton, sabemos que aqui vai ter uma força. De Newton que eu digo é no referencial inercial. Sabemos que aqui teria uma força vertical para baixo, que seria o peso, e teria que ter uma força para cá, né, na direção perpendicular à própria superfície. Essa força poderia ser decomposta em duas direções. A vertical anularia o peso, porque esse elemento de massa não tem aceleração vertical, e a outra seria uma componente centrípeta, certo? Só que como a gente está falando de referencial não inercial, vamos inverter a força centrípeta e falar que ela é uma força centrífuga, porque eu estou no referencial da água em rotação, certo? A equação da força centrípeta é mv² sobre r, e da centrífuga não é diferente, certo? Bom, como a velocidade varia ponto a ponto, dado que quem é constante é o ômega e o raio também, temos que substituir V por ômega R. Elevando ao quadrado e cortando o R, fica que a força centrífuga é m ômega² R. Perceba que ela tem módulo tanto maior quanto maior o R, e a direção também está na direção do eixo horizontal, que eu vou chamar aqui de eixo R. Legal.
Vamos comparar esse cara com a força elástica. Força elástica é menos kx. Eu posso dizer que menos k é igual a m ômega quadrado, ou que k é menos m ômega quadrado. É importante observar o que significa esse sinal. Esse sinal de menos significa, digamos por exemplo, que eu tenha uma mola presa na origem desse eixo. Ela vem até próximo aqui dessa posição R. Se eu puxar ela para cá, certo? Ou seja, se eu deslocar ela para a direita, o meu deslocamento vai para x positivo e a força é no sentido negativo do eixo horizontal, do eixo x. O que esse sinal de menos diz é que, dado que k é positivo, a força elástica tem sentido oposto ao deslocamento x. Lembrando que esse x equivale ao deslocamento, a variação do comprimento da corda, certo? Bom, então vamos fazer uma comparação entre a força elástica e a força que atua sobre um elemento de massa na direção horizontal para esse experimento desse balde girando, que na verdade é o próprio experimento do balde de Newton. A força elástica tem essa equação aí, enquanto que para o balde de Newton a força centrífuga seria m ômega quadrado r. A energia elástica, se vocês se lembram, é kx quadrado sobre 2. Certo? Perceba que aqui tem um menos e aqui tem um mais. O que isso significa? Que a força é restauradora. Como assim? Se você puxa a mola, se você estica a mola, a tendência é dela voltar para a sua direção original. Ou seja, ao esticar a mola, você está fornecendo energia potencial para a mola, e ao soltar ela transforma essa energia em energia cinética, né, de movimento. Já no balde de Newton, a força centrífuga tem associada uma energia negativa. O que isso significa? Bom, primeiro, observe que se x igual a zero, a energia elástica é zero. Se r igual a zero, a energia centrífuga seria zero também. Por outro lado, se você começa a se afastar do eixo vertical do centro dessa curva, o que vai acontecer é que você está diminuindo a energia potencial. Por quê? Se você soltar um objeto próximo ao eixo central, no referencial de rotação do balde de Newton, esse objeto vai querer ir para fora, porque existiria uma força centrífuga, certo? E ela vai na direção do aumento da energia cinética. Para conservar a energia, deve-se então diminuir a energia potencial. Então a energia potencial claramente tem que ser menor quanto maior a distância do eixo horizontal. Ela vai de 0 a menos infinito, tá? 0 no eixo vertical e menos infinito quando o raio tender a infinito. Então é uma energia negativa. Forças restauradoras estão associadas à energia potencial positiva, tá? E por conta desse sinal de menos, né, o deslocamento dado num sentido, a força está no outro. Enquanto que no balde de Newton você teria uma força repulsiva, ela não é uma força restauradora. Você coloca um objeto próximo do eixo central, esse objeto tende a fugir do eixo central. Bacana, então vamos voltar para o balde e vamos pensar na questão da energia. Eu sei que a energia relacionada à força centrífuga é menos m ômega quadrado r quadrado sobre 2. Mas ele diz que aqui é uma região de energia é uma superfície equipotencial. Então todos os pontos nessa superfície têm a mesma energia potencial. Mas energia potencial nesse caso não é só centrífuga. É centrífuga e gravitacional. No caso seria mgh, né? Mas o meu h é o eixo vertical z. Observe também que eu escolhi como referencial z igual a zero na origem da parábola. Perceba que se z igual a zero e r igual a zero, ou seja, nessa origem, a energia centrífuga é zero e a gravitacional também é zero. A energia total ela é a soma dessas duas energias e também é uma constante. Ela vai ter que ser o quê? Zero na origem, portanto zero em qualquer ponto dessa superfície, porque ela é uma equipotencial, certo? Bom, então vamos lá. A energia total de cada partícula nessa superfície equipotencial é a energia associada à força centrífuga mais energia gravitacional. Substituindo os dados,
tenho essa equação aí. Como eu já falei, para R igual a 0 e Z igual a 0, aí temos que a energia centrífuga é 0 e a gravitacional também é 0. Então 0, que é a energia total, vai ter que ser igual a m ômega quadrado R quadrado por 2, menos m ômega quadrado R quadrado por 2, mais mgz. Vamos copiar essa equação aí. Passa para o outro lado, né, e troca o sinal, corta a massa fora. Vai ficar ômega quadrado R quadrado por 2 igual a GZ. Inverte o lado dessas equações e isola o Z. Z igual a ômega quadrado sobre 2G vezes R quadrado. Como eu disse, eu ia mostrar que era uma parábola. Vamos ver se é isso mesmo? Esse termo é constante. Ômega quadrado sobre 2G, porque a velocidade angular é a mesma. E o Z, que seria o meu Y, depende de uma constante vezes o R, que seria o meu X ao quadrado. Beleza? Então, de fato, é uma parábola. Substituindo esse resultado encontrado na equação dada no enunciado, que equação? Z igual a H sobre 3 mais 1 quadrado, A quadrado sobre 4G. Substituindo o Z ali nessa equação. Lembrando que R igual a A. Substituindo R igual a A na equação. Passa o ômega quadrado A quadrado para o outro lado da equação. Né? E isola. Perceba que aqui eu tenho o 2, certo? Vamos multiplicar embaixo e em cima por 2, aqui fica 4. Então eu tenho 2 quartos de ômega quadrado A quadrado por G, menos 1 quarto de ômega quadrado A quadrado sobre 4G. Fazendo as contas eu obtenho esse cara aqui. Isolou no ômega quadrado, vai ficar 4GH sobre 3A quadrado. Passa... tira a raiz dos dois lados, ômega tem que ser uma grandeza positiva, dá isso daí que é a letra D de dado, certo? Letra D de dado. Beleza? Bom, espero ter ajudado, espero que tenha compreendido. Na medida do possível, pretendo colocar algum conteúdo no meu site a respeito de referencial não inercial, tá? Tem bastante exercício que dá para ser resolvido aí por referencial não inercial. Se vocês quiserem procurar mais conteúdo, algumas palavras-chave aí seria, sei lá, referencial não inercial, princípio da equivalência, né? Que na verdade é o início, é uma propriedade em que Einstein assume ser verdade e começa toda a relatividade geral em cima disso. D'Alembert, não sei muito bem como que é que escreve, acho que não tem apóstrofe nem nada. Então, D'Alembert. Enfim, resumidamente, se você tiver num sistema acelerado, digamos que você tem um sistema acelerado para a direita, internamente é como se existisse um campo gravitacional para a esquerda, tá? Então é basicamente isso que a gente usa para falar da força centrífuga, tá? Porque na verdade no sistema referencial inercial não existe. Bom, é isso aí, bons estudos a todos e até uma próxima resolução.